Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, nossa aula de hoje vai falar acerca do conjunto dos números irracionais. Então, vamos pensar no seguinte exemplo que eu tenho aqui. Observe o seguinte número racional, 0,333 e vai continuar. Aqui indica, os três pontinhos indicam que ele vai continuar, ou seja, esse número aqui vai ter infinitas casas decimais, onde quem se repete aqui sempre é o número 3. Então, esse nome é o que chamamos de quê? De dízima periódica. O que é esse número? Ele é um número que possui um infinito número de casas decimais, certo? Onde quem se repete é quem? É o 3. Esse 3 aqui eu vou chamar de quem? De período. Ou seja, o período aqui é igual a 3, que é o número que se repete. Então, podemos representá-lo também por quem? O 0,3 com esse tracinho em cima. Então, esse tracinho em cima indica que esse número é uma dízima periódica e que o período é exatamente quem? 3. Ou seja, pegando outro exemplo aqui, se eu tivesse um número, por exemplo, aqui 0,45, 45, esse número aqui também seria o quê? Uma dízima periódica. E outra forma de eu representá-lo poderia ser utilizando quem? O tracinho. Ou seja, qualquer número que é dízima periódica eu posso representar dessa forma. Você pega o período e coloca um tracinho em cima dele. Ok? Então, nesse caso aí, esse número aqui, o 0,333, ele é resultado da seguinte divisão. 1 dividido por 3. Então, 1 dividido por 3 dá exatamente quem? 0,333. Ou seja, ele é um número o quê? É um número racional. É um número que pode ser escrito na forma de fração. Ok? Então, vamos agora observar esse outro exemplo. Esse outro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte. 3,86, 87, 88, 89, 90. E assim ele vai continuar. Então, aqui também eu vou ter um número infinito o quê? De casas decimais. Observando a formação desse número, podemos dar continuidade do seguinte modo. Então, aqui, claramente, eu consigo dar continuidade. Ou seja, se eu tenho aqui 86, 87, 88, 89, 90, na lógica, o próximo aqui seria quem? 3,86, 87, 88, 89, 90, 91. Quem seria o próximo? 3,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Quem seria o próximo? 3,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e assim por diante. Qual a diferença desse número aqui para o que vimos anteriormente? O seguinte, aqui ele tem, certo? A gente pode dar continuidade, mas a gente não está encontrando aqui um número que se repita. Ou seja, se continuarmos a preencher casas decimais nessa frequência, teremos um número o quê? Com infinitas casas decimais, só que ele não tem o quê? Um período que se repita. Ou seja, números como esse não podem ser escritos na forma de fração. Então, já encontramos uma diferença. Anteriormente, o 0,333 ele é uma dízima periódica. Ele pode ser escrito como uma fração. Já esse número aqui que vimos agora, ele não pode ser escrito como uma fração. Então, nesse caso aí, assim, esses números não são números o quê? Racionais. Ou seja, um número que não pode ser escrito como uma fração não é um número racional. Ou seja, ao conjunto de números que apresentam essas características, quais são as características do meu segundo exemplo? Infinito, número infinito de casas decimais e não periódicas, ou seja, não tem um período. Então, damos o nome de conjunto dos números irracionais. E representamos ele por quem? Por esse I aqui, que eu até, quando a gente falou lá na aula dos números racionais, a gente chamou até um Q customizado. Aqui eu vou chamar de I customizado, que é justamente para diferenciar, ok? Então, dando continuidade, eu tenho aqui alguns exemplos. Então, são exemplos de números irracionais. O número o quê? O número π. Tão famoso número π na matemática. 3,14, 15, 92, 65, 35, certo? Ele possui o quê? Infinitas casas decimais e não forma o quê? Não forma um período. Então, ele é um número irracional. Tenho também esse outro exemplo. O número E.
também conhecido como número de Euler ou número de Neper. Olhe, observe, 2,71, 82, 81, 82, 84, esses 5 aqui. Ele vai ter o quê? Infinitas casas decimais também não forma o quê? Um período. Ou seja, ele é um número irracional. O número φ também, conhecido na matemática como número de ouro, também é um número irracional. 1,61, 80, 33, 98, 87, 49. Então, esses aqui são exemplos do quê? De números irracionais. Ou seja, números que não podem ser escritos na forma de fração, possuem infinitas casas decimais e não periódicas, ou seja, que não forma nenhum período. E para finalizarmos aqui, eu tenho o seguinte, ó, todo número natural que não possui raiz exata. Então, qualquer número natural que não possui raiz exata é um número irracional. Ou seja, eu tenho aqui, ó, raiz de 2. Quem é raiz de 2? 1,41, 42, 13, 56, 23, 73. Ele é um número o quê? Irracional. Possui infinitas casas decimais e não periódicas. Temos também a raiz de 7. 2,64, 57, 51. Ou seja, mais um exemplo, mesma característica. Infinitas casas decimais e não periódicas. E aqui, ó, por fim, raiz de 71. 8,42, 61, 49. Então, infinitas casas, ou seja, todos esses números aqui apresentados são números o quê? Irracionais. São números que apresentam infinitas casas decimais e não periódicas, ok? Agora vamos pensar o seguinte aqui. Aqui eu fiz um pequeno exercício só com uma questão para a gente fazer, que diz o seguinte, ó, classifique os números abaixo como números racionais ou números irracionais. Então, nesse exato momento do vídeo, você dá uma pausa, olha aqui, observa cada um deles, classifica ele em racional ou irracional. Quando fizer isso, você dá o play novamente e a gente vai fazer a correção, ok? Então, feito isso, vamos fazer agora a correção. Item A, 1,60, 60, 60, 60, certo? Aqui eu encontrei o quê? Um padrão. E também, ó, infinitas casas ó, que estão se repetindo, ou seja, formam um período. Quem é o período aqui? Ó? É 60. Então, 1,60, 60, 60, 60. Então, esse é o que a gente vai chamar de quê? De número racional. Ele é um número que é uma dízima periódica. Então, qualquer número que forma uma dízima periódica é um número racional, ok? Item B, 3,759. Então, claramente, esse aqui é um exemplo de quê? De número racional. Ele tem aqui ó, um número certo? Finito de casas decimais, ou seja, só tem ó, 3 casas decimais. Então, tem como escrever ele na forma de fração. Então, ele também é o quê? Racional. Item C. 4,62. Aí 2, 2, 2, 2. Então, esse aqui também, ó, forma aqui, ó, um período. Quem é o período aqui, ó? 2. Então, esse aqui é uma dízima periódica. Então, dízima periódica é um número racional. Então, coloquemos aqui o nome, racional. Item D. Raiz de 10. Vimos o que nos exemplos? Qualquer número, certo? Que não tem raiz quadrada exata, é um número o quê? Irracional. Então, 10 não tem raiz quadrada. Então, 10 é irracional. Então, vamos escrever aqui. Irracional. Por fim, meu item é 6,92, 92, 92. Então, aqui ó, eu tenho um período. Quem é o período aqui? 92. Então, esse número aqui forma uma dízima. Se ele forma uma dízima, ele é um número racional. Então, ok? Terminamos aqui.